Olá, seja muito bem-vindo ao Canivete Suíço, esse que é o nosso segundo episódio, e pra gente é uma grande alegria estar com você e você com a gente. E hoje a gente vai passar por dois universos, assim, eu diria até que diferentes, mas para essa pessoa trabalhar com esses dois universos eu acredito que seja incrível. Ela, que atualmente é psicóloga e já é pós-graduanda em psicopatologia. E eu digo que ela é o rostinho de uma das empresas aqui da nossa cidade, em Araguaína, Tocantins. Ela é o rostinho dessa empresa e com certeza é bastante querida. Com vocês, Tainá Modesto. Muito obrigada pelas palavras também. Assim, é um grande prazer estar aqui nesse projeto. Nosso. E assim, fico muito feliz em estar aqui, assim, é um privilégio mesmo, porque teve um dia que eu até cheguei a imaginar com algo assim. E estar aqui é ter como um sonho realizado de lá atrás. Então, assim, eu gosto muito disso aqui. De comunicar, de falar, de me identificar, sabe? Então, sim, assim, de uma experiência enorme para mim estar aqui. Então, muito obrigada pelo convite. Tainá, a gente fica muito feliz. Eu fico bastante feliz em ter você, né, com a gente no Canivete Suíço. E como eu falei para você, né, quando a gente conversou, eu falei para Tainá, né, ela já é uma canivete, porque não é só uma pessoa que atua em somente uma área, ela é uma pessoa que, eu digo que a gente compartilha de mesmas experiências, porque a gente trabalha no audiovisual e a gente vai tratar muito desse assunto hoje. E assim, Tainá, de verdade, muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu fico muito feliz, com certeza a gente sabe que você tem muito a contribuir. Que bom, eu que agradeço e também espero contribuir para quem estiver assistindo também. E falando em quem está assistindo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum episódio. E esse episódio aqui com certeza vai despertar muita curiosidade, vai inspirar muita gente, certo? E Tainá, eu falei, né, que a gente tem uma relação nesse meio de trabalho que é a produção audiovisual, o mundo das mídias. Para ti, eu já te via, já te acompanhava há um bom tempo, né? Não conhecia você pessoalmente, conheci você por meio da Jéssica, inclusive tá ali, atrás das câmeras, um cheiro, morena. E quando a gente estava maturando a ideia do canivete, uma das pessoas que me veio à cabeça, né, para convidar foi você. Então, quando eu compartilhei essa ideia com a Jessi, ela confirmou essa ideia. Então, assim, a gente já sabe que você tem algo a contribuir, né? E para ti, como é que começou essa história de mídias, VT, o audiovisual e ser o rosto de uma das maiores empresas, né? Eu acredito que é uma queridinha da nossa cidade, da região, né? E hoje é uma grande potência, né, no varejo. Como é que é isso? Olha, assim, Hélio, às vezes eu fico até sem saber a dimensão disso, porque tudo começou, assim, sem mesmo uma pretensão, assim, de verdade, sabe? As coisas fluíram muito naturalmente. Às vezes eu acho que foi até um pouco, assim, de sorte, assim, que eu caí, assim, de paraquedas, porque eu sempre gostei de me comunicar, de, por exemplo, apresentar seminários na escola, na faculdade. É do meu time. Então, assim, pra isso eu nunca tive vergonha, assim. E eu sempre me identifiquei com essa questão de vídeo. Eu me lembro que quando eu era criança também, eu brincava com isso, eu fazia vídeos assim. Então, é algo que hoje eu olho e vejo que eu sempre me identifiquei. E na Nosso Lar, aconteceu de que eu estava próximo, né, à pessoa que faz as mídias, assim, em relação à proximidade de setor, né, os nossos setores eram próximos, e já havia outras pessoas fazendo algumas fotos, e ele me chamou, né, para fazer algumas fotos, assim, inicialmente, para a loja, né. E aí eu comecei, me identifiquei, as coisas foram evoluindo, os diretores também gostaram, né? E assim, eu
as pessoas falavam que eu tinha um jogo de cintura em relação a fotogênica, né? Eu ser fotogênica. Sim. Então, eles me falavam isso, assim, das caras e bocas. E, então, eu acho que, assim, isso me marcou de uma certa forma. Então, as coisas começaram a evoluir, eu comecei a fazer vídeos bem cru, assim, se vê o início dos meus vídeos, eu era muito cru, assim, pra ver. As pessoas falam assim, nossa, como é que você fala assim? Gente, teve uma jornada. Tem fases, tem, né? Tem toda uma construção. Exatamente. E assim, a gente continua errando e aprendendo até hoje, Com certeza, né? Com certeza. Então, foi evoluindo e eu fui melhorando em relação à comunicação, à minha oratória. A empresa também me forneceu cursos onde eu pude desenvolver mais isso. Então, eles também acreditaram em mim. Então, eu acho que isso foi muito importante também. Porque eles reconheceram algo que eu não via tanto assim, sabe? Porque hoje eu vejo, mas antes eu não via que eu poderia ter essa desenvoltura. Eles potencializaram aquilo que já era seu. Exatamente. Então, assim, é uma das coisas também que eu gosto, assim, de trabalhar lá, porque eles reconheceram e isso me desabrochou. E eu fui cada vez mais melhorando. Hoje eu me sinto muito mais à vontade, assim, de estar nas câmeras, de falar. Antes eu gravava um stories na loja, eu me lembro que as pessoas passavam e eu ficava com vergonha, não, eu vou esperar bem que essa pessoa passar pra eu começar a gravar. E aí, hoje em dia, as pessoas passam e eu continuo gravando. E assim, é uma coisa que muitas vezes você precisa se expor para que você possa desenvolver isso. Sim. Então, assim, como é que eu perco a vergonha? Se expondo a situações de vergonha. E eu acho curioso uma coisa, porque assim, hora ou outra, né, Jéssica, a gente conversa, a gente troca muita ideia sobre questões criativas, e uma coisa que a gente tem muito em comum, a gente é muito dos bastidores. Eu acredito que hoje, no presente momento, eu digo que é um momento que eu estou mais de fato na frente da câmera. Porque eu acredito que 75% da minha trajetória foi atrás da câmera. Então, tem esse desafio com a gente mesmo de a vergonha. É assim, Sim. A gente fica pensando, ok, você como falou, sempre foi uma pessoa, uma criança que não teve problema de ir à frente, né, uma adolescente, uma adulta, que não teve problema de ir à frente apresentar um seminário, de falar. Mas existe os desafios iniciais com relação ao trabalho, a responsabilidade. Com certeza. Então, eu particularmente, eu também nunca tive problema em ir apresentar um seminário. Eu preferia 1000 vezes apresentar um seminário do que fazer prova. Porém, quando se trata de você vestir um personagem que é alguém que vai transmitir, né, onde você vai ser o rosto de uma empresa, isso pesa. Demais. Isso pesa demais. E uma curiosidade que eu tenho porque assim, uma coisa é a sua natureza, de não ter aquela timidez de falar em público. Mas existe um outro lado que eu acredito que tenha contribuído bastante pra ti, que é a questão de estudar a psicologia. Sim. Eu tô enganado. Tá certo. E assim, uma das coisas que é dito na psicologia, para que você desenvolva algo que, por exemplo, você tem medo ou que você não tenha muita habilidade, é você expor. A gente chama até de exposição. Então, assim, pode aparecer até genérico. Você tem que enfrentar, mas assim, de fato é isso. Não tem outro caminho, né? De fato, é isso. Só que, assim, na psicologia a gente pode trabalhar de uma certa forma que não precisa ser tudo de uma vez. Sim. A gente pode trabalhar isso aos poucos. E quanto mais você se expõe a situações de desconforto, a situações em que você tem vergonha, mais você melhora e mais aquilo te dessensibiliza. O que seria isso? Mais você fica menos nervosa, você fica menos tímida. Então, assim, isso vai te amadurecendo. Então, assim, na psicologia a gente fala muito sobre isso, sobre esse desconforto, porque as pessoas, muitas vezes, elas evitam esse desconforto, evitam a ansiedade, ou sentir alguma tristeza ou alguma raiva, o que, apesar de ser inerente a gente, né, e a gente evita de estar sentindo essas coisas, mas essas coisas
você não precisa parar de sentir para que você possa fazer elas, mas dá para fazer elas apesar de sentir isso. Você aprende a controlar. Exatamente. E assim, Hélio, por exemplo, eu estou sentindo ansiedade, tá ruim aqui, eu preciso parar de sentir isso. Só que a ansiedade, ela também tem uma função. Ela não é um sentimento negativo ou ruim, porque a gente fala assim, a ansiedade não pode ter ansiedade. Mas ela pode ter uma função naquele momento, né? De falar pra você, olha, isso aqui você precisa ir com mais calma, isso aqui é um limite pra você. Isso. Então, assim, tudo tem uma função. Muitas vezes as pessoas assim, eu fico muito nervosa, eu vou gaguejar. Mas é exatamente nesse ponto que você vai precisar passar para que você possa se desenvolver, né? Então, assim, é muito disso. As pessoas veem a emoção como inimigo, assim, eu vou sentir vergonha, eu vou sentir... Claro que não é confortável você sentir essas coisas, né? Mas elas não são suas inimigas. Elas estão lá com você, você vai sentir, mas você pode caminhar com elas. E uma coisa, o que você pontuou aqui é uma visão muito sensata, muito inteligente. Teve, inclusive, situações relacionadas, eu acredito que tem muita relação com a questão psicológica, né, e dentro do trabalho do audiovisual. Eu estava produzindo um material para uma empresa, e eu estava colhendo depoimentos. A pessoa que ia gravar o depoimento, ela, não, peraí, gente, peraí, a pessoa ficou sem cor. Ela ficou sem cor. Ela, simplesmente, ela foi ao banheiro porque ela não se sentiu bem. Então, assim, o nervosismo é tanto que afeta a parte física, né? E aí tem aquele detalhe. Muitas das vezes são pessoas que lidam diariamente com outras pessoas, conversam, lideram outras pessoas, mas quando se trata de se expor por meio de uma câmera, né, através de uma câmera, na frente de uma câmera, a gente costuma estar dizendo que é a síndrome do REC. Dá tudo errado. Mas é interessante justamente esse ponto que você falou, que é de você se desafiar a superar aquilo que você está sentindo. Não é deixar de sentir, não é isso. Sim. Mas você aprender a controlar e dizer pra si, eu consigo. Mesmo sentindo vamos isso. Respirar fundo, eu consigo. E uma coisa interessante que você falou, a questão da ansiedade, é um alerta, né? É um sinal pra você ter mais cuidado, você ir mais devagar, ter um ponto de atenção. Porque o nosso corpo fala, nossa mente fala, né? Todo o nosso sistema ele vai falar. E a gente fala isso com relação ao audiovisual porque, como no episódio passado, a gente tratou muito questão de entonação vocal, né? O que a gente comunica. E eu tenho certeza que, para você, por mais que você já tenha uma experiência diferente do início, ainda se você sentir o medo... Sim, por exemplo, antes da gente começar, eu senti esse nervosismo, sabe? Então, assim, o que às vezes tem uma idealização nas pessoas, nossa, ela não sente nervosismo. Gente, a gente vai continuar sentindo isso, talvez pelo resto da vida. Mas você consegue sim passar por isso, você consegue sentir isso e a ansiedade, ela tende a diminuir. Às vezes, quando a gente tenta controlar no sentido assim, eu não posso sentir isso, é aí que ela intensifica. Mas se você deixar ela fluir, ela tende a diminuir. Isso é cientificamente comprovado. A ansiedade não vai ficar lá para sempre. Ela vai diminuir. Então, assim, o corpo fala, realmente. E a linguagem corporal, na hora que a gente tá falando, né, através das câmeras, ela diz muito sobre isso. No início, nossa, aqui ficava tudo suado. Tudo suado. Uma resposta natural do corpo, né? Exatamente. E assim, às vezes a gente pensa... Aí a gente fica pensando, nossa, eu tô suando aqui, a pessoa vai me observar. Coisas que só intensificam ainda mais nossas emoções, enquanto a gente pode pensar assim, nossa, tá suado aqui porque eu tô nervosa, o que é natural de um ser humano por estar experimentando algo pela primeira vez. Então, eu não tô fazendo nada de errado aqui. Eu só vou continuar. Tô com a mancha aqui, ok. Tô nervosa, mas isso não tá... isso não é o fim do mundo, tá acabando com o meu mundo. Porque a ansiedade, às vezes, ela coloca
os piores cenários, assim, nossa, a pessoa vai me ver que eu tô suando, assim, que nem, sabe? Aí a pessoa fica desconfortável, mas assim, às vezes quando você não presta tanto atenção nisso, é que ela vai diminuir, assim, sabe? E essa questão quando a gente não escuta as emoções, elas vão escapar de alguma forma. Que nem no corpo, né? E elas podem escapar de outras formas, assim, em relação a doenças mesmo físicas, sabe? Quando a gente para de escutar o que a gente tá sentindo, às vezes a ansiedade tá ali pra te falar, olha, isso aqui não faz bem pra você. A ansiedade tá te angustiando isso aqui não me faz bem, é o que você faz, não, eu tenho que parar de sentir isso. Mas a ansiedade tá te falando que isso aqui não é pra você. Então, por que não aceitar que não é pra você, entendeu? Então, é interessante, Tainá, essa questão do corpo, né? Do corpo falar pra gente, o corpo dar sinais pra gente daquilo que a gente tá sentindo. Eu, particularmente, nos meus picos de estresse, eu tenho muito problema dermatológico. E é onde eu paro e penso, opa, eu tô passando dos limites aqui com relação a trabalho, tô num ponto já muito exaustivo, é hora de pisar no freio. Porque, assim, acho que desde minha adolescência eu tenho um problema dermatológico. Mas, depois que eu fui, né, no dermatologista, eu comprovei que foi por conta de estresse, né? Então, foi um ponto que eu comecei a ter cuidado, uma atenção maior com relação a isso. Quando eu vejo que meu corpo tá dando sinais, opa, peraí, calma aí, eu não vou pirar por conta disso, não vou me exceder por conta disso, porque daqui a pouco você tá infelizmente você tá numa cama de hospital, uma situação muito difícil de sair, né, muito difícil de sair. E, Tainá, hoje você trabalha como psicóloga, atua, né, como psicóloga, mas necessariamente em qual área da psicologia? Então, hoje a gente pode escolher quais públicos, né, a gente pode trabalhar. Hoje eu trabalho com mulheres, né, na questão da autoestima, da ansiedade, dos relacionamentos, porque sempre me identifiquei na faculdade, assim, sempre me identifiquei pelo assunto da potência da mulher. Sim. Existem potências em nós que muitas vezes foram ocultos ou até não foram desabrochados porque culturalmente, né, falando, historicamente, né. Então, assim, eu sempre me identifiquei porque eu tenho essas inseguranças. Então, eu ia buscar por isso. E quando eu buscava mais conhecimento em relação a esses assuntos, eu, assim, brilhava meus olhos, assim. Eu, assim, nossa, eu tô conhecendo o porquê que eu tenho isso, o porquê que eu tô me sentindo assim, sabe? E, assim, hoje eu atuo numa abordagem psicanalítica, mas eu tenho colocado meu pé em outra abordagem também, pegado os recursos, né, da TCC, o que é muito diferente uma das outras. E isso tem me feito refletir sobre também as nossas mudanças, assim, de não ficar eternamente pensando a mesma coisa. Hoje, em relação à demanda que eu atendo, eu preciso de um recurso de outra abordagem. Isso me tem feito refletir, nossa, será que é isso mesmo? Eu preciso buscar mais disso para que eu possa oferecer um atendimento de qualidade. Então, assim, muitas vezes a gente tem até medo disso. Nossa, a gente vai ficar para sempre assim, porque é uma decisão, é uma opinião. Mas não, a gente pode mudar, a gente pode refletir. E hoje eu estou assim, dessa forma. E eu amo, assim, atender mulheres, adolescentes e adultas. Ver a evolução é como, assim... Sabe quando você se identifica? Sim. Quando você, assim, tá atendendo e eu vejo assim, nossa, tá acontecendo, tá fluindo. E eu passo a me lembrar das inseguranças também que eu tive, que eu ainda tenho. Mas que eu consegui mudar através daquilo que eu busquei. Que hoje eu posso ajudar essas mulheres. Então, assim, eu sempre me identifiquei com isso. É algo bonito de se ver, porque assim, você usou, eu vou usar aqui o termo fraquezas, né, digamos assim, as suas inseguranças, para justamente
ajudar outras mulheres, né? Através de um conhecimento, uma formação acadêmica, uma profissão. Então, assim, você usou das suas inseguranças para potencializar, né, e ajudar outras mulheres. Então, assim, é algo muito bonito de se ver. Eu, particularmente, eu fui criado por duas mulheres, né? Elas biologicamente são primas do meu pai, né? São minhas mães, né? E minha mãe biológica, ela é falecida, enfim. E minha criação foi totalmente por mulheres, né? E uma coisa que realmente eu tiro o chapéu, é algo assim admirável, é algo assim, para mim, pela minha experiência de vida, inquestionável, é a força. A força que elas têm. Eu não digo força física, não é isso. Mas força de vontade, a visão, a sabedoria, mesmo com o pouquíssimo o recurso da leitura, né, popularmente falado. Mas a mulher, né, a Jasté, ela até brinca comigo de vez em quando, puxa até minhas orelhas, ela fala assim, escuta mais essa mulher. Ela tá certa. Não. Então, assim, e realmente, a mulher, ela tem uma visão, assim... Nós homens somos, assim, muito focados naquele negócio ali. Acabou, pronto. A mulher, ela tem uma visão muito mais ampla, muito mais aberta. E essa sua decisão de utilizar das suas inseguranças e transformar isso, né, numa força, num meio para ajudar outras mulheres através da sua profissão, isso realmente é louvável, é muito bonito, né? E uma coisa, eu não pesquisei, tá? Justamente porque eu queria ter a curiosidade de saber aqui o que é a psicopatologia. Então, assim, quando a gente vai recebendo as demandas na clínica, a gente percebe o quanto a gente precisa estudar mais. E hoje, inclusive, né, uma curiosidade, a demanda que mais aparece na clínica é sobre ansiedade. E a psicopatologia é o estudo dos transtornos mentais, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtornos de personalidades. Então, quando você conhece mais sobre isso, você sabe formular melhor a sua intervenção, você sabe o que aquela pessoa tem e não tem. Muitas vezes a pessoa já chega com um diagnóstico. Não, eu tenho TDAH. Sabe? Então, assim, o estudo desses transtornos, né? Pra dizer, não, você tem isso, você não tem isso. E dessa forma, a gente formular uma intervenção, um tipo de tratamento, para que aquela pessoa possa ter uma qualidade de vida, né? Algo assim, uma qualidade de vida melhor para ela. E é basicamente isso, né? De forma geral, é o estudo dos transtornos mentais. E assim, quando a gente sabe em relação a isso, Hélio, a gente dá possibilidades para o nosso paciente. Porque, por exemplo, quando ele descobre que ele tem algum certo tipo de transtorno, ele pode ter algum tipo de política pública, ele pode se entender o seu funcionamento, sabe? Então, assim, isso assim, é como um brilho, sabe? Assim, não tô romantizando em relação aos transtornos, mas se conhecer, entender o seu funcionamento, já melhora muito, assim, a forma de como você vai reagir, como você vai lidar com as coisas. Então, assim, por conta dessa demanda que hoje eu tenho visto, eu quis conhecer mais para que eu possa ajudar mais essas mulheres. E, assim, o que mais é comum acontecer é a pessoa já chegar achando que tem alguma coisa. Então, assim, a minha pós-graduação é exatamente em relação a isso, para que eu saiba o que é, o que não é, de uma forma, assim, melhor, né? Onde eu consiga identificar e consiga ajudar melhor aquela pessoa que procura um tratamento. E assim, é nítido que a gente vê a sua paixão, né? A sua paixão pela psicologia, pela área que você atua. Na verdade, as duas áreas, né? As duas frentes de trabalho que você tem atualmente, nota-se a paixão que você tem. E como você falou, não é romantizar, não é isso, mas quando a gente tem uma paixão pelo que a gente faz,
Realmente a gente busca a fundo entender como a gente trabalha, como a gente pode melhorar e como a gente pode levar o nosso trabalho de forma mais assertiva, de forma mais, cada vez mais, com mais seriedade. Exatamente. E trabalhar com a mente humana, né? Com mulheres como você trabalha. Não é como você, sei lá, vou pintar aqui, não tô desmerecendo os pintores, pelo amor de Deus, gente, tá? Vou pintar aqui o rodapé da parede. Não é isso, gente. Trabalhar com a mente humana, eu digo de maneira leiga, né? Que é algo muito, muito desafiador e uma responsabilidade muito grande. É um peso, assim, é uma responsabilidade. E quando você enxerga isso, começa a gerar uma falta, assim, dentro de você, assim, por isso, peraí, eu preciso saber mais sobre isso aqui, para que eu possa ajudar, né? Então, eu não sei o que tem dentro de mim, mas eu sempre tenho fome. Eu não gosto de não saber, de não conseguir ajudar, ou de não saber, assim, se eu ver, assim, isso aqui eu não sei, então deixa eu procurar. Você não é do tipo de pessoa acomodada. Sim. Você se incomoda pelo fato de, né, como você falou, você tem fome de conhecimento, de querer buscar, de querer ajudar, né? E se, assim, às vezes eu quero saber, assim, de tudo, mas não tem como. Eu queria, assim, conhecer muito mais, inclusive em relação ao marketing, né? Eu venho procurado mais conhecimento em relação a isso. Porque, assim, gente, o mundo do marketing é uma criatividade que você pode explorar, assim, E parece que é uma coisa que não tem fim. Não tem fim, assim, eu gosto tanto porque hoje eu sei que eu tive uma certa desenvoltura para isso. Mas antes de estar em contato com isso, eu não sabia disso. Então, eu gosto da criatividade, eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar com as pessoas, assim, falando. Então, é isso que eu gosto de fazer, sabe? Assim, apesar, assim, parece ser diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, porque às vezes... E é louco, assim, a cabeça, assim, da pessoa que mexe com a criatividade e o marketing. Porque vem uma ideia, assim... que hoje eu tava pensando num vídeo... E eu pensei assim, nossa, eu vou hoje está fazendo sol, vou usar isso para fazer, sabe? Então, assim, as ideias vão fluindo quando você gosta, né, de fazer isso. Então, assim, eu acho muito bacana. Isso aí eu digo com certeza, Tainá, que é assim, porque assim, é um universo que eu vivo também. Tanto que a ideia do canivete suíço, ele surgiu assim na madrugada, vou deitar, vou dormir. Olha aí. Surgiu. E assim, as ideias, né, esse mundo criativo, esse mundo do marketing, como eu falei, é um mundo gigante. É um mundo gigante. Demais. E realmente, é um mundo que encanta. É um mundo que quando você realmente se insere e você entende, você naturalmente já carrega essa criatividade no sangue, você se envolve, pronto. Pra sair. É verdade. E assim, modéstia à parte, eu acho que hoje o tempo é o marketing, né? Então, assim, hoje se fala muito sobre isso. Hoje a vitrine é o marketing. Hoje a vitrine é a internet, na verdade. Né? Então, assim, talvez seja a profissão atual, né? Essa, assim, tá realmente... Eu posso dizer um boom, assim, é o marketing, assim, porque realmente acendeu e eu acho que é algo que realmente, se você pensa fazer isso, vale a pena ser investido. Se você gosta, se você acha que se identifica, vale muito a pena. Se você tiver algum medo, algum receio aí de estar pensando, nossa, será que vai dar certo? Gente, eu não vou dar nenhuma garantia, mas provavelmente. Provavelmente, assim, pode, porque hoje, assim, procura-se muito isso. Sim. Marketing, criatividade. Demais, demais. É um mercado que é um mercado que cresce de maneira muito acelerada. Exato. De maneira muito acelerada. E tem pelo menos o que eu tenho notado de um tempo pra cá, o que o mercado tem uma sede muito grande por pessoas que têm uma desenvoltura para estar à frente. Para ser um rosto da minha empresa, levar o meu produto, o meu serviço para o meu público. Alguém que tenha uma habilidade social.
Porque, assim, muita gente acha que marketing é só fazer um designzinho, é só fazer um videozinho. E não, vai muito além, gente. Muito, muito além. Eu imagino que fora da psicologia, você tem o seu estudo com relação ao marketing. Sim, tem. Porque, se não me engano, você também não só fica à frente das câmeras, mas também como atrás da câmera. Né? Sim, eu também faço gestão de perfis. Faço em relação a postagens, assim, em relação... Hoje eu cuido também do perfil da Nosso Lar. Uhum. Então, assim... Eu vejo muito sobre... Hoje, como eu tenho essa prática dessa experiência, a gente começa a entender um padrão, né? Sim. A gente começa a entender um padrão, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Tem coisas que a gente vai testando. E só fazendo um parênteses, isso nada mais é que gestão. Exatamente, exatamente. E assim, eu aprendi isso tendo contato com isso. Uhum. Na experiência ali, eu não fiz um curso, assim, como na psicologia, que eu fiz toda uma formação em relação a essa área. Eu já fui logo pra prática. Eu tive contato primeiro com a prática do que começou a correr antes de andar. Eu fui muito crua, assim. Se você pegar um vídeo assim, meu, no início, eu falei assim, meu Deus, o que essa menina tá fazendo? Coitada. Mas assim, eu acredito que isso é muito legal dentro do marketing. Não é que você tenha que fazer algo de qualquer jeito, não é isso. Mas o marketing, eu acredito que ele nos possibilita viver a prática realmente antes de uma teoria. Uhum. E obviamente, quanto mais você faz, mais você fica, né? Você fica melhor. Não tem como, é algo natural. Não é como, por exemplo, você tem uma agenda, acredito que uma agenda diária, de gravar vídeos, sim, correto? Então você tem que falar, você tem que se expressar, você tem que transmitir uma mensagem, e cada vez que você faz isso, você se torna melhor, né? Exato. E por trás da câmera tem o trabalho de gestão, como você falou, você começa a notar um padrão, e você começa a analisar que isso dá certo, isso não dá certo. Isso engaja, isso não engaja. Aí eu tenho uma curiosidade, inclusive hoje à tarde eu estava gravando pro pessoal da Honda. E aí, antes de a gente começar a gravar, a gente começou uma breve ali troca de ideias com relação a certas trends que o mercado apresenta. E aí a gente fica assim, meu Deus do céu, eu não faria um negócio desse de jeito nenhum. Não faria. Porque assim, tem coisas que é para determinado público, ok. Para determinado perfil de empresa, mas tem outros que não cabe, gente. Isso eu vou concordar com você também. Olha, assim, eu acho que tem coisas que funcionam. Sim. Eu acho que tem trends que vão funcionar para certos tipos de públicos, para certos tipos de empresas, mas tem outras que, assim, quando eu vejo isso aqui não dá certo, mas eu sei que vão me pedir. Assim, eu não... dando um parênteses aqui, né? Eu também não faço essa gestão somente no perfil da Nosso Lar, né? Hoje eu também atuo em outras empresas de maneira mais moderada, porque não dá para fazer tudo, mas exatamente você ter essa visão, né? O que funciona, o que não funciona. Porque às vezes, gente, uma coisa engaja, mas converteu em venda, te deu algum posicionamento, te deu algum valor pro conteúdo. Às vezes você posta um vídeo que engaja, você perde ali alguns seguidores que não têm a mesma opinião do que aquilo. Então, assim, é uma coisa que você precisa ter cuidado em relação qual a intenção daquilo que você quer passar. Sim. Qual é o propósito? Qual é o propósito do seu perfil? Qual é a intenção do seu perfil? O que você quer transmitir para o seu público? E é aí que quando você vê uma trend, você fala, isso funciona ou não funciona? Ou você pode adaptar também. Sim. Né? Então, assim, pode falar. Pode continuar. Às vezes as pessoas querem fazer as formas de muito aleatória. Sem uma estratégia, sem analisar. Sem estratégia nenhuma, né? Assim, eu vi isso aqui e achei muito legal, né? Assim, e não é assim. A gente precisa ver se aquilo vai funcionar. Pode ser que sim, e pode ser que nada a ver, né? Então, assim, às vezes quando eu vejo algo assim, isso aqui não tem muito sentido. Então, a questão não é só fazer, vamos fazer um meme aqui, vamos fazer uma trend. Você tem que pensar naquilo que você quer passar. E eu acho muito legal quando você faz uma trend ou um meme que você vai passar alguma coisa do seu produto. Que tem um gatilho exatamente, inteligente, né? Assim, eu não acho que
que meme tem que ser só pra você rir e não te falar nada. Eu acho que o que dá certo é quando você coloca alguma coisinha ali. Do seu produto, da sua marca. Então, assim, você tem que usar, porque você sabe, assim, isso aqui vai engajar. Deixa eu colocar aqui alguma coisa da minha marca. Assim, o problema não é a trend e o meme, gente. É sobre a sua intenção, o propósito daquilo ali. Exatamente, perfeito. Uma coisa porque uma coisa, como você falou, é a intenção. Qual a intenção por trás daquele trabalho que você está fazendo? Daquele meme, daquela trend. Porque uma coisa, eu imagino que você tem uma agenda cheia, né, de produção, de vídeo, de produções para fazer. E existe uma coisa que quando a empresa resolve, né, o chefe lá manda o social media, não, você tem que fazer. Existe uma coisa que é fazer por fazer, porque o mercado está fazendo e eu vou com todo mundo. Existe uma coisa que não, beleza, eu vou trabalhar meu perfil, minha marca, meu produto nesse quesito aqui para trazer uma leveza, para divertir, para aproximar o meu público. Mas às vezes o tiro pode sair pela culatra. Isso é verdade. Olha, você falando assim, me deu um exemplo hoje. Eu tava conversando com um gerente da nossa lá, ele falou assim, Tainá, você fez esse vídeo aqui e esgotou o produto. Eu fui ver o vídeo não viralizou. O vídeo não é o mais curtido, sabe? Ele tem umas curtidas assim moderadas, compartilhamentos, mas nada, um vídeo que foi feito e conseguiu converter. Então, assim, é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas assim com o engajamento, com a curtida, assim, a intenção. Com a intenção, você quer vender? Você quer então vamos explorar isso. Porque existe uma grande diferença. Principalmente você que trabalha numa empresa de varejo, querendo ou não, o chefe, né, o seu gestor, ele está pensando em números, ele quer resultado, correto? Não é simplesmente fazer um material por fazer, para engajar, para alimentar a rede social. Não, ele quer resultado, né? E quem quer resultado, de fato, ele não vai se importar se o vídeo teve bilhões de visualizações. Não, gerou resultado, teve conversão. Então, ótimo, que bom que teve, né? Que teve o resultado que a gente queria. Agora, se você pensa, não, esse material aqui é para mais uma parte institucional, para divertir o meu público, para aproximar. Sim. A intenção que você falou, resume isso, né? É analisar bem antes de executar. Exatamente. Tem uma franquia que eu presto serviço e a franquia é uma franquia voltada para a saúde, resolveu entrar em uma dessas trends, que o pessoal vai falando e vai dando aquele espacinho. A franquia não autorizou. Então, assim, porque não cabe, certo? Então, por mais que o marketing, né, o mundo das redes sociais, da produção de vídeo, das mídias sociais, tem essa liberdade, tem que se ter cuidado com essa liberdade. Exatamente. Poder você pode, mas será que convém? Convém, né? Poder pode, mas será? Acho que essa é uma boa pergunta, né? Antes de você fazer um vídeo. Qual é o propósito daquele vídeo? Eu gostei do que você falou em relação, assim, é pra divertir meu público? É pra eu me comunicar? Porque às vezes você também... Às vezes a pessoa não quer saber de produto, não quer saber de promoção, ela quer conversar com você. Então, assim, tem essa parte humanizada. É esse o propósito? Válido também. Às vezes você não precisa falar assim, é tudo isso. Não, mas você tem essa intenção. Entende? É exatamente o que você falou sobre o propósito, sobre as intenções. Até porque hoje, com o boom que foi que é a internet, que é as redes sociais, o público, imagino que o público que você conversa, que você fala, é um público muito diferente daquele que está sentado assistindo na TV. Aquele público de anos atrás. Né? Então é um público muito diversificado, é um público misto. Que quer de tudo. E detalhe, que é assim, né? É tudo pra ontem. É muito misto, assim. Essa questão de público, eu ainda tô até tentando entender, porque é um pouco mais complexo o nicho, né? Essa questão. Pra quem que a gente vai comunicar? Porque às vezes a gente não sabe, né? Pra quem vai ouvir isso.
Inclusive, você até que adaptar a sua linguagem, né? Dependendo do que você vai falar para aquilo. Então, assim, a questão do público eu acho, assim, complexa. Você definir aquilo, não, eu vou direcionar para esse, vou direcionar para aquele. Então, e quando você especifica, você acaba... Que melhor que você tem um passo à frente, né? Quando você especifica qual público você vai falar. Então, é isso que você... Hoje você, né? Como eu falei, você é o rostinho da nossa lar, correto? E hoje você tem outras empresas que você presta serviço? Sim. Né? Você pode falar? Posso. Hoje eu também presto serviço para o Na Praia, onde eu jogo beach tênis. Que inclusive eu comecei jogando beach tênis, eu gosto do esporte, assim, eu trabalho na empresa, eu vivo também na empresa, sabe? Então, tem um Na Praia, né, que é um clube de academia e beach tênis. E também a Felicita Personalizados, né, da Natália, que desde o início, quando eu falei com ela, uma pessoa, assim, muito criativa, ousada, assim, que inclusive ela tá até me inspirando, assim, nessa ousadia de ser, mas assim, bora fazer... Vamos dizer assim, mais pra frente. Uma coisa mais agressiva, isso, né? Isso, exatamente. Então, assim, e são, assim, personalizados lindos, assim, delicados, que eu acho que tem tudo a ver também, assim, eu me identifico bastante. E outro ponto, assim, eu estou falando dessas empresas e eu também gosto de trabalhar com elas. Sabe, eu me identifico, eu quero saber como eu vou falar para o público delas. É isso que eu tô pensando aqui, porque assim, são empresas diferentes, personalidades diferentes, e você, como você falou anteriormente, você tem que adaptar a sua linguagem, um jeito de você falar para aquele público, né? Exato. A psicologia te ajudou nisso? Sim, sim. A pessoa, por exemplo, ela vai saber quando você tá falando de algo que não entende. Né? Isso a gente vê em qualquer lugar, mesmo na psicologia, assim. Então você precisa conhecer, você precisa saber da história para que você possa entregar aquilo de uma forma que o público daquela pessoa possa entender, né? E na psicologia, a gente fala também nessa questão da linguagem, do significado, né? Do significado da linguagem, porque, assim, vários contextos podem mudar, né? Podem ser diferentes, podem ser interpretados. Então, assim, para que também o meu paciente entenda, a minha paciente entenda, eu preciso me comunicar da mesma forma. Até para que também possa fluir, para que eu tenha vínculo terapêutico com a pessoa. Se eu falar, assim, de técnica, de transtorno, de DSM, assim, não, o que é transtorno mesmo? Então, assim, até isso estabelecer, a gente fala que tem um vínculo terapêutico. A gente precisa estabelecer um vínculo terapêutico com o paciente para que aquilo possa fluir. Para que ele também confie em mim, porque assim, imagina só, beleza, eu vou no psicólogo, eu sei que é um profissional, mas por que eu devo confiar em você? Então, essa questão da linguagem, ela ajuda muito. Você precisa falar a mesma coisa ali. E se você vê que a pessoa não tá entendendo, então deixa eu dar uma ajustada aqui. E, assim, a gente vê pacientes que precisa ajustar para cada singularidade, assim, para que a gente também entre no mundo do paciente, né? O ser humano é singular, então a gente precisa ter essa jogo de cintura, sabe? Para cada pessoa. Então, tudo a ver. Tainá, antes da gente continuar nosso bate-papo aqui, que tá sensacional, o patrocinador de hoje, né? Mais uma vez, a Lojas Tentem Utilidades. Se você procura algo para decorar a sua casa, utensílios domésticos, Tentem Utilidades, procura a Márcia Oliveira, que ela vai lhe atender juntamente com a equipe. Inclusive aqui, nossa bandejinha de café, nosso quadro, nossos livros aqui, Tentem Utilidades, né? Então, um grande abraço para a Márcia e desde já agradecer, né, por esse patrocínio. E agora a gente vai para perguntas da produção. Né? Que inclusive, você estava falando aqui, eu já estava aqui pensando, olha só que interessante, você começou a entrar num assunto que é justamente o seguinte, você, até onde eu sei, né, por conhecer você de antes e agora de maneira mais próxima, você sempre esteve à frente das câmeras, né, trabalhando a parte da mídia, correto? Na hora de atender o paciente,
isso, de certa forma, cria algum receio do paciente com relação à credibilidade, com relação à sua profissão psicóloga? No início, eu pensava dessa forma, assim, isso aqui pode me atrapalhar. Inclusive, também recebi conselhos, assim, isso aqui realmente pode, né? Porque, assim, o marketing também usa de algumas palhacinhas, de onde você precisa ser mais divertida, engraçada. Mas isso também é um fator. Tem um fator positivo e um fator negativo, né? O fator positivo é que você ganha mais visibilidade e você tá comunicando. A pessoa tá vendo ali o jeito que você comunica, o jeito que você traz alguma coisa. Mas, por incrível que pareça, na clínica, eu nunca observei algum tipo de receio, nunca vi algum tipo de assim, será que essa pessoa é bacana mesmo para me atender? Mas eu sei que pode ter, sim, pessoas que pensem nisso. Será que é mesmo? Essa pessoa tá fazendo esse videozinho aí? Mas tem pessoas que vão se identificar por eu ser assim. Então, assim, meio que um paradoxo. Tem pessoas que não vão se identificar, que talvez vão julgar pela minha credibilidade por conta disso, e tem pessoas que vão se identificar pelo mesmo motivo. Então, é uma coisa que a gente não pode controlar. Mas eu tenho essa visão. É engraçado que você meio que já começou até a responder a próxima pergunta, né? A pergunta da produção, ela tange no sentido a comunicação como ferramenta profissional. Né? Você tem essas duas ferramentas, né? A psicologia e a comunicação. Na prática, quais habilidades de comunicação realmente fazem diferença no atendimento e o quanto a sua experiência anterior, né, te deu vantagem nesse processo? Em relação, te dá muito mais segurança, né? Em relação a você não ter essa timidez de você falar, te dá uma segurança, assim, no atendimento. E já teve pessoas que me procuraram justamente por causa disso, por causa da comunicação, de querer desenvolver isso. Então, por exemplo, a comunicação tem muito essa questão da ansiedade, né? Do nervosismo, da linguagem. Então, é uma forma de ser trabalhada. E eu trabalho com isso, eu experimento isso. Então, é até compreensível a pessoa buscar outra por ter prática com isso. Sim. Né? Então, é uma coisa que ajuda, inevitavelmente, tanto na procura, tanto também na clínica, porque também eu consigo ter um raciocínio que eu posso transmitir através da minha comunicação. Um raciocínio clínico, onde eu posso explicar para o paciente, olha, dessa forma, porque eu entendo, como a gente falou do início, que eu preciso adaptar a minha linguagem, eu já sei como fazer isso, né? Isso também dá prática, porque às vezes a pessoa, assim, ela é muito boa de se comunicar, então como foi o primeiro atendimento dela? Será que ela ficou, meu Deus do céu? Na faculdade, né, que a gente começa a ter os atendimentos. A prática, né? Eu falava assim, meu professor, eu não vou conseguir. Eu ficava assim, como que... Beleza, eu não tenho vergonha, mas isso vai me ajudar em quê agora? Que eu preciso oferecer alguma coisa ali pro paciente. E assim, ele me acalentava no silêncio daquela resposta. No sentido assim, você vai descobrir que nem sempre você vai ter que dar uma resposta. Nem sempre você vai ter que dar uma direção, né? E, então, assim... Tirando um pouquinho, né, do foco. Muitas vezes as pessoas têm essa questão da idealização. Nossa, ela deve ser uau, mas ela só vê um processo final das coisas. Eu erro muito ainda. O Wagner, que tá me gravando mais às vezes agora, mas no início ele me gravava bastante. Ele que sofreu mesmo, né? Do tanto que eu errava. Assim, inclusive, foi ele que me deu oportunidade no marketing. Eu quero agradecer ele aqui. Porque ele foi uma das pessoas que me notou nisso. Mas ele também acreditou, sabe? Ele também confiou, ele também teve paciência. Então, assim, se a gente estiver num ambiente em que não tem tanta essa credibilidade, essa paciência com a gente não vai desenvolver. Então, assim, tudo isso foi muito importante. Não foi só eu que cheguei até aqui nesse caminho. Eu tive tantas pessoas... Né? Meu Deus, eu tive tantas pessoas para me apoiar, assim, para me ajudar. Inclusive, uma delas tá aqui na produção. E eu sou muito grata a essas pessoas, porque às vezes, talvez uma pessoa pode te ver como super um herói, né? Mas assim, o tanto de pessoas por trás que te fizeram
e que te ajudaram. Então, assim, eu sou muito grata, assim, por cada pessoa que me fez chegar até aqui no meu trabalho, na minha família, os meus amigos, o meu parceiro. Então, assim, você não chega também sozinho. Você não chega sozinho. E aí eu sou muito grata a essas pessoas, porque essas pessoas me ensinaram e também deixaram um pouquinho delas, assim, pra mim. Então, acho que tem esse outro fator, essa outra questão. Você ter o pezinho no chão e a humildade pra falar, peraí, eu preciso ouvir. Eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso... Isso aqui é o puxãozinho de orelha, sabe? Então, a gente até mudou o foco, né? Um pouquinho da pergunta. Sou muito grata. Eu sei que eu não cheguei aqui sozinha. Isso é bonito de ouvir, porque você reconhece. Você reconhece que o outro tem a contribuir com você, né? O outro tem que contribuir com a gente. E como você falou, onde a gente chega, como a gente vai, querendo ou não, a gente leva um pouquinho do outro. Né? A gente leva um pouquinho do outro. E assim, voltando para essa parte sua profissional, como psicóloga, eu não digo isso nem na área da comunicação, porque as pessoas tendem, né, a comprar a Tainá comunicadora, a Tainá da rede social. Eu acredito que de maneira mais natural, pela jovialidade, né, pelo carisma. Aí a gente estava conversando, trocando a ideia, porque geralmente a gente atribui a experiência do médico, do psicólogo, à idade. Correto? Isso acredito que seja uma coisa natural do ser humano pensar assim. Isso tem se tornado um desafio para ti? As pessoas, pô, essa menina aí, novinha desse jeito? ou é algo que para ti já não tem diferença? Ou enfim. O que eu penso sobre isso? Eu não vejo assim, nossa, as pessoas não vão me dar crédito por conta disso. Na verdade, eu enxergo isso como uma forma assim, ok, eu tenho essa idade agora, então eu vou aproveitar o máximo de oportunidade que eu conseguir aproveitar. E sobre o que as pessoas pensam, eu não isso não chega muito assim na minha cabeça, sabe, em relação a essa atribuição. Pode ser sim que eu tenha uma vantagem, sim, mas o que eu penso agora no momento é que se eu tenho agora a juventude, a saúde, então eu preciso aproveitar agora. Minha rotina tá corrida hoje, tá muito corrida, mas eu sei que é uma fase. Eu não tenho pretensão de que ela seja eternamente assim. Mas é uma das coisas que eu até falei um dia nos meus stories, que perguntaram pra mim se é difícil conciliar. É muito difícil, sim. Mas eu sei que daqui 20 anos, eu não vou ter a mesma disposição do que eu tenho agora. É um né? processo natural. Né? Exatamente. Assim, quando eu tinha 15 anos... Hoje eu tenho 25 anos, né? Quando eu tinha 15 anos... Gente, a energia já mudou, já. O rendimento já caiu um pouquinho. Sim, eu trabalho bastante, mas assim, antes quando eu tinha 15 anos, à noite sem dormir e acordava de boa, dava pra aguentar. Hoje, se eu fizer isso, eu não consigo nem acordar. Então, assim, tá vendo o meu entendimento? Eu não tô dizendo que daqui 10 anos eu não vou conseguir mais fazer nada, e nem que você não tem mais oportunidade, nem chance nenhuma. O que eu tô dizendo é naturalmente que a gente vai perdendo uma certa disposição, que a gente vai ter que precisar de hormônios, enfim, disso. Então, assim, hoje, dessa parte, eu entendo dessa forma, que eu preciso aproveitar as oportunidades agora. As oportunidades que forem aparecer. Porque quando chegar daqui 20 anos, vai aparecer outras oportunidades. Diferente, né? Exatamente da idade que eu tenho, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vejo dessa forma. Mas isso aí, Tainá, é maturidade. É maturidade. Certo? Porque você já ter essa consciência de que daqui 20 anos eu não vou estar com esse mesmo gás. Né? Mas as minhas oportunidades, minhas experiências de vida são outras. Com certeza, né? Não é nem de repente, é com certeza, a Tainá de 20 anos lá na frente, a experiência dela vai ser tão grande que o esforço dela vai ser menor. Né? Porque hoje, realmente, quando a gente é mais jovem, você faz muita coisa
por impulso, Sim. você tá cheio de gás, você tá cheio... E com o passar do tempo, você vai diminuindo o ritmo. Como, por exemplo, hoje eu tô com 37? 37? Eu vou fazer 37. Não parece, viu? É a skincare que eu fiz. Vou fazer 37 e realmente hoje a minha cabeça é o seguinte: eu vou fazer o melhor que eu posso dentro da experiência que eu tenho e não vou me permitir viver numa loucura. Porque, de fato, eu sei que eu não tenho uma energia como eu tinha 25, 15 anos, né? Então, só que hoje eu reconheço que a minha experiência de vida, a minha experiência profissional, ela é muito diferente de antes. Então, hoje eu sei os caminhos que lá atrás eu errei, né? Que você errou. Hoje você sabe os caminhos que você... Não, aqui eu sei que não vai dar certo. Então, o caminho é esse. Então, você vai ter menos esforço. Então, esse ponto que você já está pontuando de 20 anos lá na frente, maturidade. Maturidade. Né? E isso é interessante de ver, porque, lógico que isso não é uma regra, isso não é para todo mundo, mas eu, particularmente com 25 anos, meu Deus do céu, eu era muito diferente. Minha cabeça era muito diferente da de hoje. Né? E nota-se que, apesar de jovem, muito jovem, você já tem uma cabeça lá na frente. Que bom. Que bom. E assim, você falando dessa questão assim de ter 37 anos e você tem uma experiência de vida, você tem sim sua disposição. Talvez o que a gente fala aqui possa gerar assim, uma pessoa que possa ter mais idade, aí assim, não, perdeu tudo pra mim. Eu não acho que é isso. Eu acho que cada idade tem suas oportunidades. Sim. Né? Talvez é mais fácil pra mim falar sobre isso tendo nessa idade. Mas quando você fala que entende que hoje não precisa mais viver de uma forma louca, isso mostra que você tem a experiência de você, não, cada coisa no seu lugar, cada fase na sua fase. Eu já tive uma fase em que eu tive mais gás, hoje eu tenho uma disposição sim, mas eu não quero aquela loucura de novo. Então, assim, é exatamente isso que a gente tá falando. Eu já vi, assim, muitos idosos. Um dia eu fiz uma corrida que eu vi um idoso que... Gente, eu tava num ritmo bom, ele passou de mim. Então, assim, eu não tô falando dessa questão, sabe? Porque mais da questão da oportunidade, do gás, assim, dos seus sonhos, né? Então, e a gente fala de pessoas diferentes, né? De singularidades, de pessoas que mantêm, assim, às vezes quando você também mantém uma rotina e quando você se prepara para sua vida, para sua velhice, de uma forma que é muito importante, né? Praticando exercício, corrida, né? Como eu vi vitalidade nesse senhor. assim, gente, eu quero envelhecer assim. Quero ficar velhinha assim. Eu quero envelhecer assim com essa vitalidade. Talvez ele não tenha mais a mesma energia quando ele tinha 15 anos, mas ele continua ali se movimentando dentro das condições que ele pode, né? E eu tenho essa visão. Talvez a vitalidade dele não esteja no físico, mas... Exatamente, dentro, né? Naquilo que ele pensa, né? Mais uma pergunta da produção. Agora é uma pergunta um tanto quanto... É um fio fino. Porque são dois lados de uma mesma moeda. Eu acredito que dentro da sua realidade, né? Comunicação na era digital versus vida real. Né? Como as redes sociais estão impactando nossa capacidade de comunicação no dia a dia, especialmente na resolução de conflitos e nas interações cara a cara. Que pergunta interessante. Muito bacana. Porque quando a gente, às vezes, não tem muito essa habilidade de se comunicar, você também não vai ter a habilidade de resolver alguma situação ou algum problema, né? E essa questão, né, da mesma moeda, da mesma comunicação, assim, nas frentes, na vida real, no digital. Por exemplo, a forma como eu falo com um amigo ou com a Jess, né, que tá aqui na produção, é muito diferente daquilo que talvez ela vê aqui. Porque é um outro contexto, né? E nessa questão de resolução, né, de problemas nos relacionamentos, é o que importa
Por quê? Quando você não consegue expressar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, aquilo não vai sair de maneira eficaz para que o outro entenda. Né? E se o outro também não sabe fazer isso, ele também não vai conseguir ouvir ou interpretar, né, de uma boa forma. Então, impacta muito, influencia demais. Tudo é comunicação, assim, vamos dizer, né, de forma geral. É uma base muito primordial na nossa vida. Exatamente, né? Assim, eu vou falar uma coisa. Na minha natureza, eu não gosto muito de conflitos. Eu não gosto, assim, muito de... Não gosto de estar brigando, não gosto de estar cobrando. E, por esse motivo, isso influenciou quando eu ia estabelecer um limite, quando eu ia falar não para uma pessoa, eu não conseguia. Isso se tornou mais desafiador para ti, né? Sim. Então você não vai conseguir comunicar. Se você tem essa dificuldade de eu não quero desagradar, ou não quero dizer não, ou não sei lidar com esse conflito, você não vai conseguir falar. Mas você só vai conseguir também se desenvolver isso colocando a cara a tapa, vamos dizer assim. Errando, gaguejando, não sabendo falar de início. Não, eu tô sentindo, mas não, na verdade não era aquilo mesmo, sabe? E você vai se entendendo. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: há poder em ser quem somos. E antes, eu tinha muito essa dificuldade de estabelecer esses limites, ainda tô aprendendo. De estabelecer esses limites, de comunicar as minhas necessidades. Sim. E sabe por que eu tinha mais essa dificuldade? Porque eu não aceitava muito bem quem eu era. Eu achava que tinha algum problema comigo em ser da forma em que eu era. Então, logo eu não tinha muita facilidade de estar falando isso para as pessoas. Porque se eu não consigo me aceitar, como é que eu vou falar uma necessidade minha? Como é que eu vou estabelecer um certo limite meu? Se eu não me aceito, se eu não gosto daquilo que eu sou. Então, inclusive, eu acho que eu só passei a me entender meu funcionamento quando eu comecei a aceitar isso. Aceitar a pessoa que eu sou e desabrochar. De certa forma, foi aí que eu consegui falar assim: não gosto disso. Estabelecer certos limites e passar a me comunicar. Aceitar quem eu era. Então, assim, a minha dificuldade vinha daquilo que eu não aceitava em mim, sabe? Então, assim, até isso também influencia na que a gente fala, né? Fazendo assim, adicionando um ponto a mais nessa questão, a rede social, o mundo digital com a vida real. Porque, assim, existe uma Tainá que a gente conhece pela rede social, né, que ela veste um personagem para comunicar, veste um personagem para interpretar. Só que obviamente, existe a Tainá pessoa, lá no seu íntimo, dentro da sua casa, no seu quarto, né, com sua família. E tem muita gente que isso, se você buscar na internet, tem muita gente que não consegue separar essa vida digital dessa vida real. Tanto para quem está assistindo, vendo você, até mesmo para quem está na posição de assistido. Não consegue separar. Por exemplo, eu particularmente, eu sou uma pessoa extremamente reservada com minha vida pessoal nas redes sociais. Eu acho que eu posto uma foto a cada, sei lá, um ano. Então, assim, eu sou muito reservado quanto a isso. Entende? Existe a Tainá que a gente vê na rede social e a Tainá lá na sua particularidade, no seu berço familiar. É uma Tainá, como você já falou, que é uma pessoa que evita conflitos. Evita conflitos. Mas eu imagino que seja uma pessoa que tem os desafios das dores, tem suas alegrias, tem seus momentos de tristeza. Tem gente que vê você como uma personagem ou consegue separar isso? A gente fala até persona, né? A persona. Olha, eu acho que tem pessoas que talvez consigam mostrar 100%. Não sei se é possível, mas eu não consigo mostrar quem definitivamente é a Tainá
lá com a minha família para minhas redes sociais. Inclusive, eu ainda tenho um certo, assim, timidez, até para falar das minhas redes sociais. A gente tem essa barreira, né? Mas nunca me veio, assim, isso para pensar sobre isso. E ninguém nunca me falou também sobre isso. As pessoas que estão comigo, hoje, elas me incentivam muito. E hoje elas falam assim, Tainá, eu fico, assim, admirado, assim, com certas coisas. E a gente que tá fazendo não consegue ter muito essa visão, assim. Não, será que eu faço isso tudo mesmo? Então, assim, hoje eu tenho muita admiração dessas pessoas por mim. Acho que também isso faz muita diferença, porque você passa também a ter mais confiança em si, quando você tem uma rede de apoio. Mas nunca me veio esse conflito assim, nossa, é uma pessoa nas redes sociais, em casa é outra. Como se fosse totalmente duas personalidades diferentes. Não, né? Assim, claro que eu não sou a mesma, eu não sou a Tainá 100% nas redes sociais, não. Assim, eu diria que quando minha família, eu falo assim, até sou mais molecona, assim, até no jeito de falar, sabe? E eu vejo que isso é de mim, sabe? É genuinamente de mim, eu tenho isso. E antes eu até rejeitava isso, mas sou eu, sabe? E agora eu gosto de ser assim, e eu sou assim, não tenho como mudar. E eu acho que é exatamente... É isso o meu poder, ser quem eu sou. Eu acredito que, pelo que você tá contando, você separa muito bem a sua vida pessoal da sua vida profissional, mas ainda assim existe uma, como eu falo, né, por trás de todo profissional existe a pessoa, né? E pelo que você está falando, eu consigo ver, agora te conhecendo melhor, te conhecendo de maneira mais próxima, eu consigo ver a personagem Tainá, a Tainá de verdade, né? A molecona, como você falou, né? Porque é seu, isso é seu. Mas tem gente que realmente veste um personagem, e eu não estou falando só de gravar um vídeo, um comercial, não, gente. Veste um personagem na rede social, no mundo digital, mas na vida real, com os seus, né, ela continua ali. Ela continua ali, ou, de fato, a gente conhece alguém no digital, cria-se uma ideia que ela é daquele jeito, mas na vida real totalmente contrária. Né? Entendi. E assim, levando para o campo da psicologia, já aconteceu de situações serem apresentadas para ti lá com as tuas pacientes, com relação a ter uma vida dupla? Uma vida dupla. Assim, de início eu não consigo lembrar agora, mas eu lembrei assim de uma situação onde existe aquela coisa assim, agora vendo na posição que eu tô, no lugar que eu tô hoje, eu observo que naquela época eu postava uma coisa e estava vivendo outra. E assim, não estou dizendo que nunca me aconteceu isso, porque já me aconteceu. E nem sempre situações assim, eu já vi em casos assim para estudar, mas nunca assim essa vida dupla assim em relação à rede social e a pessoa ser outra. Já conheci pessoas que eram assim, pessoas mesmo fora da clínica, né? Mas que inclusive até pensei assim, gente, por que tem essa imagem toda dessa pessoa? Polêmico, né? Mas eu acho que também quando às vezes você nem percebe. Talvez você tá tão automático, né, que você se coloca ali num engano. Já teve momentos, por exemplo, em que eu tive que gravar e eu não tava tão legal assim. E eu tinha que, o Mas sorriso. O sorriso. E assim, às vezes quando você vai trabalhando, isso vai virando automático e você não percebe, é a hora que você tem que cair sobre si. Peraí, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando... Porque quando você coloca a verdade, a pessoa vai perceber, né? Mas
eu me esforço também pra que, assim, tem coisas que não cabem também a gente mostrar na rede social, né? Sim, com certeza. Então, só porque eu estou mostrando muitos momentos felizes, mas eu também não quero necessariamente mostrar que eu tô triste, sabe? Assim, eu tô triste, eu quero ficar na minha, eu quero ficar sozinha. Eu não quero ficar assim, gente. Mas assim, por exemplo, Tainá, eu acredito que a sua família, né, o seu parceiro, como você mencionou, eles te conheçam muito bem, né? Por exemplo, houve momentos que eu estava cantando e a Jéssica falou pra mim, o que foi que aconteceu? Você não tava assim, com aquele vigor, aquele brilho na voz, né? Porque, realmente, quando você tá ali no exercício, né, no meu caso, o exercício do canto, por mais que você esteja com algum problema, alguma preocupação, alguma coisa, você tem que, de fato, cantar bem, cantar afinado. Mas quem te conhece de perto vai perceber, vai saber. Verdade. Você pode até conseguir executar, né? Mas os próximos, né? Os seus, eles vão ver, eles vão observar. Eu acho que isso é a importância do você ter uma rede de apoio, porque é engraçado, né? Quando eu piso o pé em casa, minha mãe... Gente, eu acho que ela nem olha muito pra mim. Ela já sabe. E é uma bênção quando você tem pessoas assim, né? Nem todas as pessoas têm esse privilégio, mas é muito bom quando você as tem, né? E você reconhecer que as tem. Porque essas pessoas, elas... às vezes torna até o seu impulso, né, de você assim dar uma reviravolta. Então eu acho que na internet, quando você tá mais assim, não tem como você ser 100%. É natural, o ser humano não é 100%, por que a gente na internet vai ser? A internet quer dizer isso, que a gente precisa ser. É um cuidado muito que a grande gente que a gente precisa tem que ter, ser. né? Mas não é assim. Não é. Tá? E eu acho que as pessoas deveriam pensar assim, nossa, eu admiro muito a pessoa, mas peraí, que aqui você tá vendo uma parte aqui. Você tá vendo isso aqui que ela tá permitindo que você veja, né? Então, acho que as pessoas poderiam ver mais dessa forma a internet. E Tainá, a gente já tá encaminhando pro nosso final do nosso bate-papo. Que pena, né? Queria conversar mais. Não, mas ainda a gente tem um bom tempo aqui, tá? Uma curiosidade. A sua psicologia, né? Lá dentro do mundo dos vídeos, da produção audiovisual, porque a gente tá falando aqui nesse momento de coisas não 100%. E lá na produção de vídeo, quando a coisa não tá 100%, como, né, agir, reagir? Você fazendo essa pergunta, eu me lembrei de um vídeo que eu vi. A pessoa fazendo um vídeo, né? E colocou assim... tudo bem, o João edita na produção. Pode errar. Aí o João na produção. 3h da manhã. Sim. Eu me lembrei do que você falou no início, que eu comecei na prática, no marketing. Mas agora, mesmo com a prática, eu vejo o quanto que eu preciso ir pra teoria. O quanto eu preciso estudar mais, porque tem muitas coisas, pontas soltas ainda que eu não entendo. Eu tenho muito chão pra caminhar ainda. Então, tem coisas que a gente vê na prática que é muito bom, sim. A prática é ótimo, mas tem muita coisa ali que eu preciso... A teoria, ela reforça, né? Ela te abre os olhos. Exatamente. Principalmente em questão na edição. A edição é uma coisa assim... Eu tenho aprendido muito. Eu gosto muito de editar. Você edita também? Edito. Olha aí. Edito os vídeos que eu faço da Nosso Lar, né? Eu crio meus conteúdos, edito. E também para as outras empresas, né? Que eu presto serviço. Tem um mundo, assim, que eu ainda não sei. Eu gosto muito dessa área, mas tem umas coisas assim que você perde a cabeça. Não é só a estrelinha que fica ali na frente da câmera, não. Realmente bota a mão na massa, né? E assim, eu gosto também disso, assim, da edição. Às vezes até mais do que as câmeras. Porque ali a gente pode usar muito da criatividade, né? Sim.
É isso. Mas já aconteceu no momento de uma produção em que você está à frente da câmera e o texto não sai, a câmera não grava, o áudio não grava, e aí você pensa assim, não, agora é o momento de respirar. Já teve, sim, inclusive momentos em que o próprio Wagner já falou, vamos fazer uma pausa, vai beber uma água. Muitas vezes já aconteceu muito, até hoje também. Hoje mesmo eu tava gravando sobre uma TV, aí na quarta vez eu tava falando assim, agora vou acertar, tá bom? Eu tenho muito chão pra caminhar, assim, né? Como eu digo, as pessoas veem o processo final, o negocinho ali. Mas não veio nos bastidores. Né? Já, assim, teve momentos em que eu precisei, que a própria pessoa já falou pra mim, que eu tive que parar, em que eu tive que estudar o texto, inclusive... Eu sou melhor de decorar texto do que improvisação. E é uma coisa que eu tento desenvolver mais na própria naturalidade ali da conversa, no improviso. É uma coisa que eu ainda preciso ajustar. Mas quando eu estudo o texto, aí as coisas fluem muito bem, assim. Praticamente não saem erros. Mas, em relação a isso... Teve muitas vezes, e ainda acontece. É normal. É normal, né? Mas o legal é que, como a gente falou no início, né? Quanto mais você faz, mais você vai adquirindo experiência. E não somente a experiência do fazer, né? Mas de lidar com as situações. Né? E eu acredito que, pelo fato de você ter, né, na sua pessoa, a psicóloga, isso te ajuda muito a lidar com esses desafios, né, dentro, né, do marketing. Porque, gente, não tem de aqui negócio... E eu vou pontuar aqui uma questão também, é que se a pessoa me vê como psicóloga, ela vai me ver, às vezes, como super heroína. Essa daí, tira de letra. E, assim, ok... Eu tenho conhecimento da teoria, mas ainda assim continua sendo muito difícil lidar com certos tipos de situações, certos tipos de desafios. Tem coisas que eu ainda não consigo lidar, mas eu estou vivendo a vida. Eu estou experimentando as coisas, assim, eu estou tendo contato com elas, eu não sei lidar com elas, mas eu posso lidar com elas futuramente, porque eu estou experimentando, sabe? A gente tem sim a teoria, a gente conhece... algumas coisas, mas a gente não sabe da nossa vida toda, né, da nossa vida inteira, e tem coisas que vão te pegar ali de surpresa, que você não sabe como lidar, e eu acho que isso nos faz ser humano, sabe, a nossa vulnerabilidade, como eu digo, tenho muito chão aí pra caminhar, tem coisas que vão acontecer e eu não vou ter que, né, ter jogo de cintura, e às vezes eu não vou ter jogo de cintura, mas eu acredito que eu posso passar por aquilo. Que bom. Isso é maturidade. Como eu digo, isso é maturidade. Reconhecer todos os limites, todos os desafios, reconhecer tudo isso é maturidade. Isso não, como você falou, isso não é ser humano. Né? É ser humano. Com todos os desafios, defeitos, buscar, né, conhecimento. E... Tainá, desde já, muito obrigado por essa conversa sensacional. Sim, como eu falei pra você na nossa conversa ali pelo WhatsApp, realmente você é um canivete suíço, né? Que bom. E, sim, deixa um recado para o pessoal que tá assistindo a gente, do jeito que você quiser, uma mensagem de motivação, de inspiração, profissional, fique à vontade, tá bom? Eu gostei muito do que a gente falou agora no final, sobre a gente ser humano. Você vê nas redes sociais uma Tainá, nossa, ela fala bem, ela tem uma rotina e dá conta. Mas eu continuo sendo um ser humano. Um ser humano com as minhas vulnerabilidades, com as minhas crises, com as minhas questões, com as minhas dúvidas. Então, a gente não pode achar que a gente vai ser uau o tempo todo, mas aceitar que a gente... tem, sim, as nossas fraquezas e isso nos torna humanos. E o que eu quero deixar, assim, que eu pensei em deixar, é ser a poder em ser quem somos. Há brilho nisso.
Por muito tempo eu achava que eu preciso ser igual fulano de tal. Não, eu não preciso ser igual a ninguém. Eu preciso ser eu tenho uma fórmula em que eu vou dar certo em alguma coisa. Então, seja você. Há poder em ser quem você é. E quando você aceita quem você é, há um paradoxo, porque é aí que você muda. Quando você aceita quem você é, quando você entende quem você é, você lida bem melhor com a vida. E por que eu digo isso? Porque eu tô passando por isso e eu estou agora numa forma em que eu estou bem comigo mesmo, que eu fiz as pazes assim, peraí, Tainá, vamos fazer as pazes? E assim, tá tão boa a vida, tô tão mais contente. Eu sei que a vida não vai ser só flores todo tempo, mas tô bem comigo mesmo e eu acho que se tem uma guerra acontecendo aqui por fora e eu tenho essa mentalidade, eu até consigo lidar melhor com isso. Porque quando eu não tava bem, eu não conseguia lidar com nada. É isso que eu quero dizer. Você é um ser humano, você tem suas fraquezas, suas fragilidades, mas também tem poder, tem potência naquilo que você é. Ah, que bonito, muito bonito. Tainá, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Por essa conversa, né, como eu falei, é uma conversa sensacional, com certeza de muito aprendizado. Porque quando a gente conversa, como a gente até falou lá no início, né, a gente leva um pouquinho e recebe um pouquinho. Né, e isso vai construindo os seres humanos que nós somos. Então, assim, obrigado de coração por ter aceito esse convite de estar com a gente aqui no Canivete Suíço. E você que está assistindo a gente, já se inscreva, assine, né, o sininho, para não perder, né, nenhum episódio. E a Tainá, com certeza, tem algo muito a contribuir para você, né, para o seu familiar, para o seu esposo, sua esposa. As palavras que ela deixou aqui realmente faz a gente pensar, né? Faz a gente se inspirar. Tá? Então, assim, um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz. Tainá, quer dizer mais alguma coisa? Só agradecer mesmo. Foi tão bom, tão gostoso. Se quiser me contar de novo, pode com me contar. certeza, com certeza. Foi ótimo estar aqui. Muito obrigada. Gente, grande abraço. Tainá, tchau. Fica na paz também. E a gente se vê. Canivete Suíço, conversas que inspiram e fazem bem.